Bom dia, meu nome é Dante e eu vou falar sobre como foi a experiência de ensinar na aula de Física 16 lá. Houve questionamentos? Houve sim, os alunos estiveram bastante interessados, perguntaram sobre assuntos como medição, métodos de medição e ficaram bastante intrigados sobre o uso do tracker e o que ele pode ser utilizado. Aprenderam o que você explicou? Sim, eles, além de mostrar interessados, eles aprenderam tudo, com várias perguntas e foram tirar todas as dúvidas. Inclusive foi perguntado no final se havia algum interesse sobre algum outro aspecto. Tiveram interesse em usar o tracker? Sim, eles usaram e aplicaram o tracker no experimento de queda livre para descobrir a aceleração da gravidade. Conseguiram usar, né? Então. Conseguiram. E já sabiam alguma coisa do que vocês ensinaram? Não, eles sobre o tracker eles não tinham experiência, só que um dos alunos ele conseguiu, ele já sabia como usar o paquímetro. Então a gente achou que seria uma boa metodologia ajudar ele a explicar para os outros como usava, para ele aprender e os outros também. E foi aplicado os métodos corretos para a medição. E o que vocês aprenderam hoje? A gente aprendeu principalmente, que é bastante incomum o aluno conseguir saber a usar esses métodos e saber que existem esses métodos. Como pode ver, apenas um sabia o paquímetro, não sabia os outros instrumentos, como micrômetro e régua. Régua eu sabia, micrômetro não sabia. E nenhum deles sabia o tracker, mas ficaram bastante interessados. Então dá para perceber o como isso é importante e como isso deve ser mais propagado. E por último, quais são os valores de G que vocês obtiveram com os grupos no ensino médio neste arquivo? E aí, eu sou o Gustavo Mesquita e hoje eu vou contar um pouco da minha experiência de ensinar na tarefa que foi realizada para a Lab de FIS 16. Houve questionamento? Sim, os alunos estavam bem participativos. Eles perguntaram sobre as características do movimento, né, que a gente ia analisar para realizar o experimento da gravidade. Eles também questionaram sobre como utilizar alguns instrumentos de medida, como o paquímetro que eles não tinham tanta prática, assim, não eram como a régua, que eles tinham mais contato. E também sobre o tracker, eles perguntaram bastante sobre a interface do software e como analisar o vídeo. Eles aprenderam o que você explicou? No final, eles conseguiram pegar uma boa prática do que foi passado para eles. Eles conseguiram fazer a medição da densidade de um cubinho, de um objeto que a gente passou, ou seja, eles conseguiram identificar as incertezas também para ter uma precisão das medidas. E também no final eles mesmos fizeram a análise de todo o vídeo no software do tracker para medir a própria gravidade no experimento que eles fizeram. E eles tiveram interesse no tracker? Tiveram, eles acharam bem legal você ter uma ferramenta como o tracker que pode servir para analisar o vídeo, já que é algo mais tecnológico, assim, eles estão mais habituados, então eles acharam bem legal o funcionamento do software, de como a gente poderia usar aquilo para fazer medições que a olho nu ou só no cronômetro sairiam imprecisas. Eles já sabiam alguma coisa do que foi ensinado? Eles sabiam algo mais qualitativo, assim. A gente perguntou sobre os conceitos básicos, como de velocidade e aceleração da gravidade. Eles tinham uma ideia, mas uma análise mais aprofundada e uma análise mais quantitativa de como mensurar essas grandezas foram ensinadas para eles. E o que vocês aprenderam? A gente teve uma boa experiência da prática de ensinar, então a gente conseguiu aprender junto com eles como ter uma didática boa e como a gente pode repassar o conhecimento. Hoje eu vou falar um pouco sobre o laboratório de Física 16. Eu sou o Lucas e os alunos que estavam com a gente eram o José, o Amilcar e o Kenzo.
Quais questionamentos os alunos tiveram? Inicialmente, eles tiveram questionamentos sobre a incerteza dos equipamentos, entender como elas funcionavam, e numa parte mais avançada da aula sobre como funcionava o tracker. O que eles aprenderam? Eles aprenderam sobre uso de equipamentos de medição, incerteza desses equipamentos, qual seria o melhor equipamento aplicado a cada situação. Aprenderam alguns conceitos como velocidade média e deslocamento, e aprenderam também como usar o tracker e como usar o tracker de uma forma geral. Eles tiveram interesse em usar o tracker e conseguiram usar tranquilo? Sim, na verdade foi o que eles mais se interessaram em fazer. O tracker eu acho que foi uma parte fundamental ali no aprendizado, porque eles conseguiam várias informações e eles ficaram interessados nisso. Até acho que também pelo fato de mexer com computadores e ser uma área que eles curtem também. Eles já sabiam de algo que foi ensinado na aula? Um dos alunos, o José, ele tinha uma noção sobre a incerteza de alguns equipamentos, mas era uma noção muito primária ainda. E aí ele teve como, digamos, aprofundar mais esses conhecimentos para outras situações, outros equipamentos, como paquímetro, micrômetro, enfim. E os outros alunos, eles não sabiam, mas acabaram também desenrolando bem. E o que vocês aprenderam com essa experiência de dar aula? Cara, a gente aprendeu que uma das coisas, por exemplo, que talvez a gente pensou que fosse ser complicado, que fosse o tracker, foi o que mais despertou o interesse nos alunos. E aí eles acabaram se interessando mais, indo mais atrás, mais perguntas e mais interesse em ver como funciona do que até as outras partes do laboratório que a gente achou que fossem ser também muito perguntadas, mas que foram perguntadas um pouco menos. Teve um pouco menos de interesse. Obrigado. Boa tarde, eu sou o Júlio César, do Grupo 8 da Turma 1, e eu vou comentar um pouco sobre a experiência que a gente teve no Laboratório de Física nessa semana. Primeiro, se houve questionamento. Sim, houve bastante questionamentos, especialmente quando era algum instrumento que eles não conheciam. Por exemplo, régua é uma coisa mais comum. No entanto, um paquímetro gera um pouco mais de dúvidas, um micrômetro ainda mais, e também na parte do tracker, por mais que tenha sido a coisa em que eles mais tiveram interesse, provavelmente foi a coisa que eles mais tiveram dúvidas. Agora, se aprenderam o que a gente explicou. Sim, aprenderam. Eles mediram, cada um por si, com cada instrumento, os objetos que a gente tinha no momento e também conseguiram fazer sozinhos a captação do movimento com o tracker. Agora, e se tiveram interesse em usar o tracker, se conseguiram usar? Sim, para ambas as perguntas. Como eu tinha comentado, o tracker provavelmente foi a coisa que eles mais tiveram interesse, pelo menos foi a coisa pela qual eles demonstraram maior interesse. E como eu tinha dito também, a gente colocou eles para fazer o registro e usar o tracker. E eles conseguiram no final. Agora, se eles já sabiam alguma coisa das coisas que a gente ensinou? Sim. Em relação aos instrumentos, alguns eles já sabiam usar, como a régua, que é uma coisa mais comum. E em relação a conceitos, eles já tinham uma noção intuitiva sobre gravidade, em relação ao fenômeno da aceleração da gravidade. Agora, coisas como o tracker, a plataforma tracker, foi completamente novidade para eles. Agora, sobre o que a gente aprendeu, numa visão particular, não é tanto uma relação conteudística, mas mais a questão de saber ensinar, de mostrar uma coisa nova e saber que nem todo mundo vê as coisas da forma como a gente vê. Então, por exemplo, coisas que para nós já é intuitiva, nós já estamos no meio mais acadêmico, é intuitiva, conceitos que são mais intuitivos, para eles são coisas completamente... Meu nome é Alan Mesquita, eu sou do Grupo 8 da Turma 1 de Física 16 e vou dar meu relato sobre o momento que tivemos com os alunos José, Kenzo e Amilcar. Sobre o questionamento por parte dos alunos, eles sempre se mostraram interessados nos conceitos que estávamos abordando. Nós começamos explicando como utilizar os instrumentos de medições e aos poucos fomos introduzindo os conceitos de erro associado ao instrumento e incerteza. E sempre incentivamos ele a questionar o significado desses conceitos e também a explicar com as próprias palavras deles
o que esses conceitos significavam para eles. E isso era algo que gerava uma discussão muito positiva no nosso grupo. Sobre se os alunos aprenderam o que foi explicado, meu grupo tentou simplificar ao máximo os conceitos que estávamos abordando para tentarmos ser mais inclusivos, mas claro, sem perder o rigor físico. Então, a partir disso, eu senti que os alunos compreenderam muito bem o significado dos conceitos que abordamos de erro associado ao instrumento, incerteza, diferença entre velocidade média, velocidade instantânea, aceleração. Os alunos também aprenderam a realizar as medições, a realizar os experimentos que propomos, gravar esse experimento e analisar com o tracker. Agora falando um pouco do tracker, os alunos demonstraram bastante interesse por ser um programa repleto de funções e foi um desafio ensiná-los a usar o programa para análise dos vídeos de seus experimentos. Então tentamos fazer um passo a passo mais simples possível para que eles conseguissem replicar, e eu senti que eles conseguiram replicar muito bem o nosso passo a passo, conseguiram analisar os vídeos que eles gravaram dos experimentos e obtiveram as medidas e os gráficos dos experimentos. Alguns alunos já haviam tido contato com alguns temas ou conceitos que abordamos. Por exemplo, o José, ele já sabia medir com paquímetro e eles também já tinham boas noções de alguns conceitos da física, como espaço, tempo e velocidade, que facilitou quando introduzimos a diferença entre velocidade instantânea e velocidade média, quando falamos também da aceleração. Por fim, aprendi em conjunto com o meu grupo sobre como é repassar conhecimento, né? Ao tentarmos repassar esse conhecimento que adquirimos durante o módulo 2 de Física 16, nós entendemos o que era mais difícil e o que era mais fácil para os alunos, né? Por exemplo, eu senti que foi muito difícil ensiná-los exatamente o que era o tracker, que era um programa capaz de rastrear em diversos experimentos e não só o experimento que realizamos no dia. Então, talvez poderíamos ter investido mais tempo para mostrar a riqueza do tracker, né? Então, a gente aprendeu o que funcionou, o que não funcionou tão bem e o que poderíamos ter melhorado nesse momento com... Bem, eu sou o Marcos. O meu depoimento em relação à pergunta houve questionamentos foi muito bom, porque houve muitos questionamentos durante toda a dinâmica. Toda vez que não entendi alguma coisa e também quando eu tinha curiosidade, e eu acho que foi recíproco também dos dois lados, né? Perguntávamos se eles estavam entendendo, se aquela explicação foi boa, e também quando não entendiam, não tinham algum exemplo bom, eles perguntavam. Então nós tínhamos aquele tempo de remodelar o que a gente estava pensando, que a gente estava tentando passar ali, né, a forma com que era feito, e aprenderam o que nós explicamos, né? Eu acredito que sim, tanto pelo feedback quanto pela prática, né? Deu para ver ali na prática que foi bem condizente. Então, quando eu fazia a prática correta, dava para ver que eles tinham aprendido. Eles tiveram muito interesse em usar o tracker, eu vi ali, eu vi que eles conseguiram usar. Tiveram um pouco de dificuldade, né, porque era a primeira vez ali, e também é um aplicativo bem completo, né, tem muita coisa ali. Então, no primeiro momento ficaram um pouco perdidos ali, mas aí com as orientações conseguiram ir usando. Cada um fez a prática ali, e eu acredito que foi muito proveitoso. O quarto tópico, já sabiam, né, alguma coisa que a gente passou. Eles só sabiam um pouco sobre a velocidade média e sobre o comportamento da posição quando a velocidade era constante. Então isso foi bom, porque era um gancho ali bom para ir falando sobre a aceleração da gravidade. E eu acredito que o que nós aprendemos foi uma experiência ali, né, de como ensinar
Eu acho que isso é muito importante e que os conceitos fundamentais, os básicos, eles são necessários para a construção de todo conhecimento. Todo conhecimento mais complexo precisa de um bom fundamento, eu acredito. E eu acho que foi isso que nós aprendemos, a fortalecer esse fundamento e conseguir aprender ensinando. E isso. Obrigado.